Amém, irmãos? Somos um. Graças a Deus por essa esperança maravilhosa que temos no Senhor. Eu quero abrir com os irmãos aqui em Gênesis capítulo 4. Vou ler alguns versículos aqui depois do episódio da queda, em Gênesis capítulo 3. Então, Gênesis 4, começando do 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Verso 8: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-lhes. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Capítulo 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Aí mesmo no verso, no capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E aí mesmo no verso 6, no capítulo 6, verso 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amém. Vamos orar, irmãos. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos mais uma vez por nos permitir fazer memória do grande amor do Senhor nessa manhã. E ainda estamos aqui, Senhor, na Tua presença, dependendo do Senhor, pedindo a Tua condução para a exposição da Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nos expomos diante da Tua palavra, pedindo humildemente que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos edifique, que o Senhor cinja as nossas mentes e também que o Senhor detenha toda a obra do nosso adversário. Teu nome ainda seja glorificado mais uma vez nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Aleluia. Irmãos,
nós lemos esses versículos como uma continuação do texto, da narrativa ali do que acontece em Gênesis, depois do pecado. Então, a situação do homem, a situação da humanidade só faz deteriorar. Então, nossos pais pecaram, nossos pais sucumbiram à tentação, à conversa do inimigo através da serpente, e depois disso nós só descemos a ladeira, a ponto de lermos por último que a terra estava corrompida à vista do Senhor. Não demorou muito, depois que Adão, depois que Eva atendem ao convite, ao argumento malicioso da serpente, de se tornar igual a Deus, de conhecer o bem e o mal. Não demorou muito tempo para que os filhos dele, um matasse o outro. Aí depois vem a descendência de Caim, Lameque, toma 2 esposas, aquele intuito de ódio, de vingança no coração. Matei um homem porque me pisou, né? Então, a terra não demora, a humanidade não demora a se deteriorar, a tal ponto de o Senhor dizer que todo ser vivente na terra havia corrompido o seu caminho. Então isso é a continuidade do pecado dos nossos pais. O pecado, como uma praga, passou a toda a humanidade. Então hoje nós temos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós temos a explicação de tudo o que acontece hoje. O homem é mau, o homem nasce em pecado, corrompido. Não adianta reformar o homem, não adianta dar uma religião para ele, não adianta ensinar bons hábitos a ele, porque ele chega num cinema com uma metralhadora e metralha a assembleia toda, a plateia toda. Eu lembro que eu já contei essa história para os irmãos aqui, vou repetir, porque tem a ver com o que eu estou falando. Eu tive uma professora na especialização, filósofa, doutora, não era crente. Ela abriu a boca e falou assim: o renascimento, o humanismo, me prometeram aquele homem maravilhoso, aquele homem que tinha todo o potencial para ser um homem maravilhoso, bastava você dar a ele as condições necessárias para ele desenvolver o seu potencial. Ela falou assim: esse homem que me prometeram, em 1945 ele lançou uma bomba em Hiroshima e outra em Nagasaki. Ela abriu a boca e falou isso, reconhecendo a total decepção dela com a raça humana. Então não adianta para nós, eu estou me incluindo nessa história, não adianta para nós ter bons hábitos, vir de uma boa família, ter educação formal, ter nível superior. Não adianta, irmãos, o homem é corrompido. Por isso que Davi declara no Salmo 51, eu nasci em iniquidade. Não é que o nascimento dele, o ato de ele ter nascido tenha sido uma iniquidade, um pecado, mas ele nasceu, nós nascemos já com a carne pecaminosa. Então por isso que Paulo diz lá em Romanos 7 que ele encontra nos seus membros, morando nos seus membros, residindo nos seus membros, uma lei, a lei do pecado, uma lei que leva ele, mesmo que ele não queira, leva ele a fazer o que é desagradável a Deus. Então esses versículos que nós lemos aqui, na continuidade de Gênesis 4, 5 e 6, antes do dilúvio, é só uma constatação de que nós entramos na pessoa dos nossos pais, nós entramos numa furada, nós entramos na pior aventura que poderíamos ter entrado, ao comer daquele fruto e desobedecer ao nosso Deus. Então Romanos 5 vai dizer que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores.
mesmo que a gente não tenha pecado, como Adão pecou, mas nós nascemos já com defeito de fábrica. Então, por isso que não adianta dar uma religião para o homem, não adianta dar uma filosofia para o homem. O problema do homem é espiritual e só se resolve espiritualmente. Essa é a lição das Escrituras. Explica tudo o que está acontecendo aí fora. Absolutamente tudo. Essa nossa origem pecaminosa. E os irmãos leram comigo aí. O homem foi criado à imagem de Deus. Mas no capítulo 5, quando Adão tem o seu terceiro filho, Sete, a Bíblia diz que Adão gerou um filho à sua imagem. Ou seja, a imagem de Deus, da qual nós fomos criados, foi perdida. Já começou a ser deteriorada. Agora nós temos uma imagem pecaminosa, distante de Deus. Falamos no início que quando a Bíblia se refere à imagem, ela está falando do nosso interior, moralmente, intelectualmente. Nós fomos criados à imagem de Deus, representando a porção divina em nós. Não que sejamos deuses, mas Deus nos criou a sua imagem. Semelhança tem a ver com o exterior, mas imagem tem a ver com o interior. Então o homem foi criado à imagem de Deus. Essa imagem foi perdida. Hoje nós conseguimos sentir coisas contrárias a Deus, pensar coisas contrárias ao pensamento de Deus. Nós conseguimos ser completamente distante de Deus, porque nossa imagem agora é pecaminosa. Nossa imagem agora foi contaminada pelo pecado. Por isso que o evangelho é pregado aí fora e as pessoas dizem assim: não, mas não existe uma verdade absoluta. A verdade para você pode ser outra para mim. Eu posso ter uma verdade e você pode ter outra. Então nós podemos viver, nós temos a capacidade de viver completamente distantes de Deus, porque fomos contaminados por aquele fruto venenoso. Como disse um irmão numa música, nosso irmão Chuchu, turma do print: mesmo quando nós trocamos o eterno pelo vil, comemos aquele vil, e o fruto venenoso nossa alma consumiu. Fomos contaminados pela desobediência dos nossos pais. Nascemos em pecado. Então por isso que hoje, como consequência daquilo tudo, a humanidade, quando a gente lê Gênesis capítulo 6, parece que nós estamos lendo um relato de hoje, de agora. A humanidade toda corrompida, a humanidade toda distanciada de Deus. E é claro, irmãos, que o Senhor, Ele tomou a providência, o Senhor providenciou a solução. Afinal, Ele nos criou, e não é do caráter de Deus jogar fora ninguém. Não é do caráter de Deus desprezar a sua criação. Ele nos criou, Ele é responsável por nós. Ele sabia que nós não teríamos condições de providenciar a nossa própria salvação, a nossa própria solução. Ele sabia disso. Então eu quero ler alguns textos com os irmãos no Novo Testamento. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. 1 aos Coríntios 15, 45, diz assim, ó: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou o espírito que dá vida, ou o espírito doador de vida. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno,
tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Nós mesmos somos apenas alma. Temos um espírito, mas fora de Cristo, esse espírito está morto. Morto, porque morte é separação. O espírito do homem, sem Cristo, está morto, não tem condição de ter comunhão com Deus. Está morto, está separado. Por isso que o Senhor falou: Adão, no dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. E morreu. O homem aí fora não compreende as coisas do Espírito de Deus, não tem comunhão com Deus, está distante. O homem aí fora só está vivo por causa da misericórdia de Deus. Porque como o irmão disse, naquele famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, irmão Jonathan Edwards, ele fala assim, ele pega aquele versículo de Deuteronômio 32, esqueci o versículo, mas depois os irmãos procuram, diz assim: a seu tempo, quando resvalar o seu pé, ele pega essa frase aí, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, ele fala assim: o homem aí fora sem Cristo, assim como você segura um animal nojento acima do fogo, prestes a largar ele para queimar no fogo, Deus segura o homem aí fora antes de lançá-lo no inferno. Se o homem aí fora está vivo, se o sol está brilhando para ele, a chuva e todas as coisas boas, é a misericórdia do Senhor. Somente porque ele não merece nada, está condenado. Ele merece o pior que existe. Então, irmãos, o Senhor, na sua misericórdia, Ele providenciou essa solução, porque veja, sem comunhão com Deus, espírito morto, não tem como. Paulo fala assim, aí, para que buscassem a Deus, ainda que tateando, pudessem achar. O homem aí fora é assim. Ele vê se ele procura Deus assim, ó, às cegas. Cadê? Não estou vendo. Cadê Deus? Não sei, não vi. Quando a gente ouve uma palavra como essa, nós que estamos em Cristo, ao invés de nos orgulharmos e nos acharmos melhores do que as pessoas aí fora, a gente louva a Deus porque Ele tem misericórdia conosco. Porque nós somos piores do que as pessoas aí fora. Mas se estamos aqui é porque o Senhor um dia nos encontrou e nos salvou. Não é porque a gente era bonzinho, maravilhoso e estava aí fora e o Senhor fala assim: vou tirar você daí porque você é bonzinho. Jamais. Éramos a mesma coisa, a mesma natureza pecaminosa éramos nós. A gente louva ao Senhor, irmãos. O Novo Testamento, um servo de Deus, certa feita, chamou a atenção para isso. O Novo Testamento não nos chama de pecadores. Já viu? Você já viu alguma carta de Paulo? Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, e Timóteo, aos pecadores de Corinto, já viu isso? Aos pecadores de Éfeso, já viu essa carta, essa introdução? Não tem. O Senhor não nos chama de pecadores, embora Ele saiba que nós temos a mesma natureza pecaminosa, mas Ele já nos vê em Seu Filho, já nos vê regenerados, já nos vê em Cristo. Então Ele nos chama de santos e diz que nós estamos sendo santificados. Mas antes, nós estávamos com as pessoas aí fora, com o espírito morto. Então o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Vive para seus sentimentos, vive obedecendo seus pensamentos, vive para satisfazer sua vontade. Alma vivente, só isso. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Agora, o segundo homem, aliás, o último Adão, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o Espírito que dá vida.
Então tá vendo? Você tem um primeiro homem, Adão, e você tem o último Adão. Por quê? Porque em Cristo Adão foi cessado. Deus começou outra raça em Cristo. Em Cristo Adão acabou. Então por isso que ele é o último Adão. E o último Adão não é alma vivente, é espírito que dá vida. Porque nele sim nós temos vida. Aquela árvore da vida que era para a gente ter comido lá no Éden, que a gente não comeu. Então o espírito que dá vida, nosso Senhor Jesus Cristo. O último Adão. Deus enviou o seu Filho ao mundo, graças a Deus. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, nós que morremos em Adão, somos vivificados em Cristo. Mas por que a humanidade toda não é vivificada? Porque o remédio está na prateleira. Não existe, eu estou doente. E o remédio está aqui na prateleira. E só olhar para o remédio vai me curar. Vai? Jamais. Eu tenho que fazer o que com o remédio? Tomar o remédio. Porque o homem aí fora não é transformado, porque o homem aí fora não é salvo, porque não tomou o remédio está na prateleira olhando para ele. Jesus está de braços abertos, esperando para que o homem venha até ele. E o que vem a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? O Espírito que dá vida. Efésios 2, cadê a irmã Nízia? Efésios 2:1. Tá, irmã Nízia não. Irmã Nízia gosta desse texto. Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Está vendo? O homem aí fora, em Adão, é morto nos delitos e pecados. A carne só é viva, só é forte para pecar, para se distanciar de Deus. Mas no que toca a Deus, mortos, é o que nós estávamos antes. Mas Ele nos deu vida. Então o último Adão é o Espírito que dá vida. Se o homem quiser vida, ele tem que vir a Cristo. Não haveria como a gente se salvar. O Senhor providenciou a vida para resolver o problema da nossa morte. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, lá vem a Bíblia de novo. O primeiro homem formado na terra é terreno. O segundo homem é do céu. Aleluia. O primeiro homem e o segundo homem. Está vendo? Não é o primeiro homem e o último homem. Não, é o primeiro homem e o segundo. Porque com respeito a Adão, Jesus é o último Adão. Adão acabou nele. Mas com respeito a homem, a palavra homem, Jesus é o segundo homem. Por quê? Porque Deus não quer jogar o homem fora. Deus quer recuperar o homem. Então, o primeiro homem se deteriorou. O segundo está aqui para resolver o problema. Aleluia. Então, o primeiro homem formado na terra é terreno. O segundo homem é do céu. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, feito mais alto que os céus. Sem essa qualidade desse sumo sacerdote, nós não poderíamos ser salvos. Tinha que ser, o segundo homem tinha que ser do céu, tinha que descer do céu para nos recuperar. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ele é o segundo homem, porque ele se tornou o cabeça de uma nova raça. A Bíblia divide a humanidade em Adão, a raça de Adão e a raça de Cristo. A Bíblia não pergunta assim, você é negro, você é amarelo, você é branco, você é pardo. Não, não tem isso não. É se você está em Adão ou se você está em Cristo. Primeiro homem, Adão, formado na terra. O segundo homem, Cristo, é do céu. Em que raça você está? De que linhagem você faz parte? Aí você pergunta, como é que eu faço para entrar na linhagem de Cristo?
usando o mesmo princípio que você usou, entre aspas, para você entrar na linhagem de Adão. Qual é? Nascer. Nascer. Você nasceu em Adão. Agora você precisa nascer de novo em Cristo. João, capítulo 1. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, nem do homem, mas de Deus. Nós aqui que estamos em Cristo, nós nascemos de novo, entramos nessa nova raça em Cristo Jesus, pelo novo nascimento. É assim, a gente não tem uma religião diferente das pessoas aí fora, não. Nós estamos numa nova raça, nós estamos em Cristo. E as pessoas que não estão em Cristo estão em Adão. Por isso que estão condenadas. Por isso que não tem salvação. Porque não tem salvação em Adão. Em Adão, na raça caída, só tem morte. Só tem separação de Deus. Então o segundo homem é do céu. Aleluia. Do céu veio a nossa salvação. O cântico de Zacarias fala assim, lá o pai de João Batista, pela qual, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Se esse sol não tivesse nos visitado, a gente estaria em trevas até hoje. Mas graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, o Senhor veio nos visitar. Aleluia. E aí, irmãos, o versículo 48 fala assim, ó, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Está vendo? Como uma linha de produção. O protótipo Adão, o primeiro, dele veio os outros, iguaizinhos a ele, pecadores. Então, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os terrenos. Todo mundo que veio depois de Adão expressa aquilo que ele ganhou, a imagem terrena, a imagem pecaminosa, a morte, delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por melhor que o homem seja aí fora, educado, boa condição financeira, bons estudos formais, mas diante de Deus ele é vaidade. Está em Adão. É curioso lembrar, irmãos, da história de Cornélio. Lembra de Cornélio? Atos capítulo 10. Diz a Bíblia que aquele homem era temente a Deus, dava esmolas, tinha obra de caridade, tinha bom testemunho das pessoas, dos judeus que conviviam ali com ele, aquele homem. Mas veja, a Bíblia não diz que por causa disso ele estava salvo. Ah, tá bom, então você já é um cristão, então você já é uma pessoa que tem proximidade com Deus. A Bíblia não falou isso. A Bíblia conta que ele teve uma visão. Um anjo nessa visão fala que aquilo que ele tinha feito subiu para a memória diante de Deus, aquelas obras de caridade, o temor que ele tinha de Deus, e manda ele chamar Pedro. Mande chama Pedro, aí dá o endereço de Pedro, para Pedro falar para ele que ele precisava ouvir. Quando Pedro vem, Pedro anuncia o evangelho para ele, e ele e toda a sua casa crê no Senhor, recebem o Espírito Santo e são batizados. Está vendo? Então, às vezes as pessoas confundem, mas fulano que eu conheço aí fora é uma pessoa boa, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa religiosa. Essas coisas podem ter algum valor moral. Sim, não estamos aqui jogando fora, não. Mas no que toca a salvação, no que toca a receber o perdão dos pecados, a vida eterna, a ser batizado com o Espírito Santo, a vir
fazer parte do corpo de Cristo, essas obras não são suficientes. O homem aí fora tem que ouvir o Evangelho, como Cornélio ouviu, tem que abrir o coração, tem que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Se não fosse assim, essa história não teria sido registrada, mas aquilo ali ficou registrado para que a gente veja que por melhor que o homem seja aí fora, ele precisa receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Senão, ele é terreno, ele obedece o padrão de onde ele veio, de Adão. Então o primeiro homem, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, eu e você, não é que a gente seja maravilhoso, mas nós estamos, irmãos, no momento em que nós entramos em Cristo, nós passamos a fazer parte da linhagem do homem celestial. Tá certo? Entramos numa nova raça, a raça de Cristo Jesus. Aleluia. Então, da forma como foi Adão, a linha de produção, o primeiro homem terreno, aí quem veio depois dele, terreno também, tais também são os celestiais. Por quê? Porque estamos na linhagem do homem celestial. E aí, o verso 49 diz assim, e assim, ou seja, dessa forma, já que é dessa maneira, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso quer dizer, irmãos, que a vida cristã, quando nós nascemos de novo e viemos para Cristo Jesus, a vida cristã vai ser uma sucessão desse trabalhar de Deus na nossa vida, para mudar essa imagem que nós tínhamos. Nós trouxemos a imagem do que é terreno, não está escrito aí? Quando você se converteu e nós trouxemos a imagem do que é terreno, estávamos em Adão. Mas agora devemos trazer a imagem do celestial. Ou seja, nós não estamos mais na carne para ter que satisfazer aos desejos da carne. Isso era a imagem terrena, a imagem que a gente tinha lá no passado, fora de Cristo. Agora mudou a nossa história. Então a vida cristã, quando nós entramos nela, por isso a figura linda e real do novo nascimento. Nós nascemos em Cristo, viramos bebês em Cristo. Quando a gente se converte, pode ter 100 anos de idade em Adão, em Cristo vira bebê. Não sei de nada mais do que fazer. O Senhor, a partir dali, vai me conduzir para que em mim seja trabalhada essa imagem, a imagem do que é celestial. Quero ler com os irmãos Romanos capítulo 8. Eu vou ler, irmãos, primeiro a parte final, depois eu volto para o início, só para contextualizar. Olha o que diz Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus tem um propósito para cada um de nós que Ele chamou.
E esse propósito está escrito aí. É nos conformar. Quando você encontrar essa palavra em Romanos 8, conformar, lembre de uma forma de bolo. No meu tempo, eu criança, nunca mais ouvi isso não. Lá em casa tinha uma forma de bolo, que era no formato de um coração. Achava lindo minha mãe fazer aquele bolo e aquele coração de chocolate na mesa. A forma dá a forma ao bolo, não é assim? Quando você encontrar essa palavra conformar em Romanos, lembre disso. Nós éramos conformados, nós estávamos na forma de Adão. Então a gente manifestava tudo que Adão tem, tudo de pecaminoso, de terreno. Essa era a nossa forma. Agora o Senhor, depois que nos ganhou, Ele nos colocou na forma de Cristo. Então Ele tem um propósito, que é nos conformar à imagem do Seu Filho. É só uma confirmação do que nós lemos em Coríntios 15, agora há pouco. Devemos trazer a imagem do que é celestial. Então, irmãos, nossa vida cristã, Romanos 8, é um capítulo bom para se falar sobre esse assunto. Por quê? Porque nesse contexto da vida cristã, nesse propósito de Deus nos conformar à imagem do Seu Filho, um parêntese, Deus não quer fazer da gente pessoas educadas, bons cidadãos, embora tudo isso faça parte, mas não substitua coisas terrenas por aquilo que a palavra diz, é conformar-se à imagem do Seu Filho. Tudo aquilo que Deus é em seu caráter, em sua moral, em sua forma de pensar, Deus quer nos conformar a essa imagem. Veja os irmãos que lá nos profetas, Deus teve necessidade de dizer para a gente assim, ó, meus pensamentos são mais altos do que os seus. Está vendo? Para poder fazer a gente entender que Deus pensa diferente de nós em muitos aspectos. Ele não tem que mudar o pensamento dele por causa da gente, é o inverso. Ele vai nos conformar à imagem do Seu Filho, de maneira que aquilo que Deus pensa seja o que eu penso também. Aquilo que Deus deseja seja o que eu desejo também. Aquilo que Deus sente seja o que eu sinta também. Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida, essa conformação à imagem do Seu Filho. O segundo homem, o último Adão, é o nosso modelo. Então, por isso, tantas experiências na vida cristã, tantas coisas que às vezes não entendemos, tantas dificuldades, quantas provações. Pedro vai dizer, a nossa fé está sendo provada. Tem a tentação do inimigo também para poder tentar nos levar a pecar, mas Deus está provando também nossos corações. Deus está nos conduzindo por essa vereda de transformação. Porque como um bebê que nasce hoje e amanhã já está... Que idade seu filho tem, ué? 9, tá vendo? Era um bebezinho antigo, né? Há 9 anos atrás, estava no braço de Maiana, amamentando. Hoje tem 9 anos. Vida cristã é a mesma coisa. Nascemos em Cristo. Aí a partir dali, o Senhor, como dizem alguns irmãos, baseados em Efésios 4, ali, no dia do nosso novo nascimento, nós nos matriculamos na escola de Cristo. Então a vida cristã vai ser esse trabalhar de Deus na nossa vida, para que a gente deixe de manifestar a imagem terrena, aquilo que a gente tinha em Adão, para passar a manifestar a imagem do que é celestial, desse segundo homem do céu maravilhoso, o modelo de Deus para nós. E aí, irmãos, eu quero voltar, eu li antes para depois voltar,
Aí no capítulo 8 de Romanos, verso 18, para poder finalizar, olha o que é que diz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo, pelo Espírito Santo, introduz nesse capítulo aqui o assunto do sofrimento. Deus vai nos conduzir na vida cristã por sofrimentos. A Bíblia diz que Ele não aflige de bom grado os filhos dos homens. Ele não quer ver a gente sofrer porque Ele é um Deus sádico. Não. É porque cada sofrimento, cada dificuldade, cada provação pela qual Deus nos conduz, visa a nossa transformação. Visa a nossa conformação à imagem do seu Filho. É o propósito final dele. Quando ele conseguir isso, ele finalizou a obra dele em nós. Então, os sofrimentos do tempo presente, Paulo fala como uma coisa corriqueira. Crente sofre, sim. Crente passa por dificuldade, crente passa por sofrimento, passa. Nunca é demais dizer o que Pedro fala. Irmãos, não sofra por causa de pecado. Deus nos guarde. Eu pequei e estou sofrendo por isso. Não queira esse sofrimento, não. Prefira não pecar para não sofrer. Mas se for um sofrimento, uma experiência dolorosa, que o Senhor está te conduzindo, não porque você pecou, mas porque Ele quer trabalhar em sua vida, aí nessa situação, a gente deve dar graças. O sofrimento do tempo presente é uma coisa corriqueira. Hoje pode ser a pandemia, pode ser o desemprego, pode ser N situações. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, os filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nós falamos uma certa feita, essa expressão geme e suporta angústias equivale a sentir dores de parto. Algumas traduções inclusive dizem isso. Sente dores de parto. A criação está com dores de parto. Dor de parto é aquela figura de uma mulher que está sofrendo. Mas o final daquele processo ali, o final daquela dor intensa é trazer um filho ao mundo, dar luz a uma criança. O próprio Jesus fala, em João 16, que a mulher suporta angústias quando vai ter o bebê. Mas depois que aquela criança nasce, a alegria que ela sente de ter trazido um homem ao mundo supera a dor que ela acabou de sentir. As irmãs sabem melhor do que eu esse assunto aí. Mas eu posso dizer que é verdade porque foi Jesus que falou, mesmo sem ter sentido dor de parto. A criação, irmãos, está gemendo, suportando angústias até agora. Sabe por quê? Porque ela está debaixo do pecado, debaixo da influência da distância de Deus. Mas um dia vai se manifestar o Senhor, vai se manifestar o seu reino, nós seremos transformados. E por esse dia a criação aguarda, dia da libertação. Não é libertação política, mas libertação do cativeiro da corrupção. O pecado lançou a humanidade num cativeiro, numa prisão de corrupção. Aguardamos o dia em que o Senhor vai restaurar todas as coisas.
sentimos dores de parto até que isso aconteça. Então a Bíblia em Romanos 8 está dizendo que nós estamos passando por tudo isso, os sofrimentos do tempo presente, porque Deus está trabalhando em nós para nos conformar à imagem do seu Filho. É o trecho depois, que vem depois nós lemos. Agora, graças a Deus, vou continuar aqui. 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperamos o que não vemos, nós cremos naquilo que o Senhor nos prometeu, aguardamos que isso aconteça. E graças a Deus que não estamos sozinhos. Versículo 31. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos dá assistência, nos dá suporte em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Graças a Deus. Não estamos sozinhos nessa luta, nesse sofrimento, nessa batalha. O Espírito está intercedendo por nós. Aí está dizendo, porque nós não sabemos orar como convém. A gente está no meio da tribulação, do sofrimento do tempo presente. Às vezes o Senhor aumenta a quantidade da chama e o fogo aumenta, o fogo da provação. A gente está no meio do turbilhão ali, do sofrimento, da tribulação, é um bocado de coisa acontecendo. Tem vezes que a gente nem lembra de orar, mas Ele lembra. Tem vezes que a gente nem sabe que existe oração, porque estamos no meio do fogo cruzado, mas Ele lembra e Ele intercede por nós. Da mesma forma como Pedro lá enrolado com o que disse, comprometido com a própria língua, o Senhor falou assim: Pedro, Satanás vos pediu para ajoelhar, cirandar vocês, acabar com vocês, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Está vendo? Temos um intercessor, temos alguém que se preocupa conosco, que não deixou a gente sozinho no meio desse processo, está intercedendo e torcendo por nós. A gente vai chegar lá no final. A obra, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a vida cristã. Esse é o propósito final. É isso que Pedro, fala em sua carta, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Essa alma que hoje às vezes consegue sentir, desejar, pensar diferente de Deus, ela vai ser transformada, está sendo transformada. E aí Pedro, para poder finalizar, deixa eu abrir o versículo, 1 Pedro capítulo 1, finalizando já, só para não perder esse versículo muito interessante. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Pedro vem falando aí de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, glória a Deus. E no versículo 6 ele fala assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Está vendo? Essa expressão que Pedro usa, se necessário, é muito interessante. Porque a Bíblia está dizendo que todos nós seremos provados, mas o se necessário quer dizer que a provação que eu passo não precisa ser a mesma que você passe, ou pode ser, mas Deus é competente para conduzir cada um de nós
pelas experiências que cada um de nós precisa. Não é uma linha de produção, não é um modelo para todo mundo. Cada um, se a gente fosse abrir a boca aqui para contar as experiências da vida cristã, cada um ia ter uma história para contar. E às vezes as experiências contadas seriam até iguais, parecidas, às vezes seriam totalmente diferentes. Por quê? Porque Deus é competente para conduzir a mim e a você pelos sofrimentos, pelas provações, pelas experiências, de acordo com o que Ele sabe que nós precisamos. Irmãos, a maior prova disso é Jó. Quem de nós olharia para a vida de Jó e diria que Deus tinha necessidade de trabalhar alguma coisa na vida de Jó? Ninguém, irmãos. Pelo contrário, a gente ia olhar para Jó e ia dizer assim: meu Deus, eu preciso ser igual a esse homem. Eu preciso ter o caráter, a vida, o andar desse homem. Mas Deus sabia. Só Deus sabia. Nem o inimigo sabia, só Deus sabia. Que por trás daquele caráter ilibado, daquele temor a Deus, daquele homem exemplar, existia um ídolo. Como dizem os irmãos mais experimentados, o ídolo de Jó era ele mesmo. A ponto de, quando Deus colocou ele naquela situação, ele se achava tão certo e tão injustiçado, que ele dizia assim: se Deus me concedesse uma audiência, me chamasse à presença dele, eu ia apresentar meus argumentos e ele ia ver que ele errou comigo. Eu ia provar a ele que eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Esse homem que faz essa afirmação, no capítulo 42, ele diz assim: Senhor, antes eu só ouvia falar do Senhor, agora meus olhos te veem. E por isso, o resultado de eu ver o Senhor, de ouvir o Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. Eu sou, Senhor, uma porcaria. Eu pensava até esse dia que eu era alguma coisa. Quando a gente vê a Deus, automaticamente a gente se enxerga. É a mesma coisa de Isaías: meu Deus, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E logo eu, que sou um homem puro e ainda habito no meio de um povo de impuros lábios. Está vendo? Jó viu a Deus, automaticamente ele se viu sua condição pecaminosa. Então Deus sabe, irmãos, se necessário, não devemos desejar para os irmãos, para os outros, que eles passem pelo sofrimento que a gente está passando. Deus sabe o que eu preciso passar, Deus sabe o que você precisa passar. No final das contas, Ele é competente para conduzir cada experiência, para nos conformar à imagem do seu Filho, para que a gente seja, como muitos irmãos dizem, parecidos com Jesus. Aleluia. Até antes de Cristo, a gente expressava Adão, a gente manifestava Adão, a gente só liberava Adão, mas em Cristo nós temos a oportunidade de trazermos a imagem daquilo que é celestial. Amém? E eu finalizo aqui, 10 e 9, que o Senhor nos conduza segundo a sua vontade. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e humildemente pedimos a ti: tenha misericórdia de nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a nos curvar diante de ti, diante de todo esse processo que o Senhor mesmo está nos conduzindo, diante de todas essas experiências com as quais o Senhor tem a intenção de nos conformar à imagem do seu Filho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos. E também, Senhor, aqueles que não conhecem a Ti, que o Senhor tenha misericórdia também e ilumine para que eles venham para a nova realidade em Cristo Jesus. Nós te oramos e te agradecemos no Teu nome. Aleluia. Amém. 10 e 10. Passei um pouco. Amém, 10. Somos um.